Muito bem, olha pessoal, temos vários assuntos sobre política, mas antes a gente vai trazer informações atualizadas sobre explosões que deixaram assustados os moradores de Paulínia nesta madrugada. Vamos à Replan, refinaria de Paulínia, onde está a repórter Lucimeire Ramalho. Ela tem as informações, portanto. Olá, Lucimeire, boa tarde. O que você pode nos contar da situação de momento aí na Replan? Oi, Sena, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, nesse momento, situação muito mais tranquila do que foi a registrada durante a madrugada, por volta de 1h da manhã, aí, quando houve a explosão de um tanque aqui na refinaria de Paulínia, acabou atingindo outras 2 unidades, né? Neste momento, o fogo totalmente controlado, foi controlado por volta das 2h30 da manhã, por equipes da Brigada de Incêndio aqui da própria refinaria, também bombeiros de Campinas e de Paulínia. Alguns bombeiros ainda continuam aqui dentro da unidade, fazendo o resfriamento desse tanque, não há mais riscos de explosão, e a informação principal de que ninguém se feriu, né? Apesar do tamanho das chamas, do tamanho dessa explosão que foi registrada aqui na parte de dentro, todos os funcionários, cerca de 300, segundo o sindicato, que estavam no local no momento, conseguiram sair, inclusive conseguiram até ajudar a conter esse fogo. Então os bombeiros continuam aqui ainda fazendo resfriamento, a parte de abastecimento de combustível, que fica bem aqui ao lado, continua funcionando normalmente, as carretas entram, fazem o carregamento dos tanques e conseguem sair para levar o combustível para os locais, né? Uma informação importante que, de acordo com o sindicato, viu, Sena, não há neste momento aí a impressão de que haja falta de combustível e nem o aumento de preço. Isso porque a refinaria trabalha com o estoque para 3 meses. Então seria o suficiente para o conserto aqui dessas unidades. Ele estima mais ou menos uns 30 dias que a refinaria tem que ficar parada para fazer esse conserto nas unidades. Então, e caso precisasse de mais combustível, as outras unidades do país aí dariam conta de suprir essa necessidade. Então não há motivo para pânico nesse momento, vai ter o combustível nos postos e é para que não seja sem nenhum tipo de aumento, viu, Sena? Então por aqui agora bastante tranquilo, uma tranquilidade bem maior do que foi registrada durante a madrugada. Muito obrigado pelas suas informações, viu? Bom, a gente continua, portanto, cobrindo e trazendo os desdobramentos desse incidente que aconteceu na Replan por volta da 1 da madrugada. Bom, Zezé Rose, o que a gente pode dizer é o seguinte: assustou bastante os moradores ali do polo petroquímico de Paulínia. Não se sabe exatamente o que aconteceu. A Petrobras enviou uma nota técnica falando pouca coisa, dizendo que felizmente ali ninguém se feriu, tal, e que abriu um procedimento investigativo interno, né, para verificar o que aconteceu. O Sindicato dos Petroleiros sempre aproveita casos como esse para falar que a privatização, né, de alguns setores da Petrobras acaba atrapalhando porque reduz a quantidade de funcionários, de operadores que numa situação de emergência poderia mitigar e minimizar os prejuízos e os riscos, mas a gente ainda não tem como falar isso, cravar com certeza se esse foi um dos problemas, já que, claro, a investigação ainda mal começou. O que a gente pode dizer com segurança é que não é a primeira vez que acontece algum problema envolvendo essa unidade de craqueamento catalítico ali na refinaria de Paulínia. Em novembro do ano passado já tivemos um problema com várias colunas de fumaça tóxica foram expelidas ali na atmosfera e preocupou muita gente especializada nesse assunto. Bom, é um problema, né, Zezé Rose? Eu fico indignada com a Petrobras, sabia? Pelo fato deles acharem que uma nota sem informação nenhuma é suficiente para acalmar as cidades do entorno disso daí, né? Eles são... Eu dizia hoje cedo no jornal, gente, eu não sei se vocês têm essa imagem da Replan. A Replan, para mim, assim, toda aquela história da ditadura militar sempre foi uma área de segurança nacional. Então, sempre foi um lugar que me deu um pouco de medo. É um lugar opaco, é um lugar que você não sabe quem manda na Replan. Por exemplo, quem que é o chefe da Replan? Não tem, né? E deve ter, vocês concordam comigo? Não, com certeza que tem um responsável, um chefe, um cara que, a hora que a coisa aperta, ele decide e é isso, né? E a gente não sabe. É essa coisa opaca e essa coisa que agora deu para explodir. Porque até a
primeira fumaça, aquela coluna de fumaça, eu nunca tinha ouvido falar de explosão na Replan. E depois daquilo, já é a segunda vez, e a sensação que eu tenho é que está muito vulnerável. E eu acho que sim, é manutenção. E pelo que eu andei conversando, as pessoas falaram, é manutenção. Não vai ter jeito de sair dessa. Uns dizem que já vem desde a época do Lula esse enxugamento. Outros falam que agora com o Temer. O fato é o seguinte... Se esse trem explode, eu também vou pro ar. Estou ali em Barão Geraldo. E os caras não querem falar com a população de Campinas. Pode, Rose? Não, poder não pode. E eu acho que é justamente isso, que o fato de você ter uma Replan dentro de uma cidade, com vários bairros próximos ali, próximo de Campinas, Zezé, o mínimo que a Replan teria que ter feito por respeito à população, Zezé, era falar exatamente o que estava acontecendo. Porque até agora nós só sabemos que houve um incêndio num segmento da área de craqueamento que atingiu um outro espaço. Mas nós não sabemos exatamente, Zezé, o que aconteceu. Por quê? Porque ninguém fala. Ninguém fala. Agora, Zezé, como que você tranquiliza uma população? Porque você imagina, mas eles não quem mora ali do lado... Com a população. Não estão, exatamente, mas não pode ser desse jeito. Não poderia. Não pode. Mas será que dá para prender esses caras? Eu acho que deveria, sabe, Eu também acho, é de uma irresponsabilidade imensa. Concordo. Tá. Deixa eu... Então assim, eu acho que é uma atividade altamente perigosa que está no meio de uma cidade próxima de Campinas, e mesmo que não tivesse, Zezé, no meio de uma cidade, você poderia estar num local onde só tivesse os funcionários envolvidos. Mesmo assim, já seria uma atividade perigosa. Então, no mínimo que eles têm que informar é o seguinte, por falta de manutenção, há uma redução de funcionários, o sindicato fala uma coisa, fala da terceirização, mas é aquela história, a gente fica meio com o pé atrás para saber se não é mais do mesmo, sabe? Aquela história de aproveitar uma situação para poder levantar uma pauta que já é deles. Então, assim, a gente quer só um pouco de verdade nessa história. E eu acho que neste momento está faltando de verdade por parte da Petrobras de informar e pelo menos tranquilizar a população. Eles devem isso. Eles devem uma coletiva. Exatamente, para poder falar com a população. Olha, isso que aconteceu ontem aconteceu por isso, por isso, por isso. Isso pode voltar a acontecer? Pode. Ou isso não vai poder voltar a acontecer. Porque hoje, Zezé, como você disse, você vai para o ar. Não é só você, mas um monte de gente vai para o ar. Agora, eu não ficaria tranquila, Zezé, se eu estivesse morando perto de um lugar desse. Deus me livre. Imagina explodir um negócio daquele e encadeia um monte daquelas tubulações, aqueles tanques de armazenamento que a gente vê aqui. Você disse tudo, Rose. O sindicato pode estar se aproveitando, porque sempre fala mal da privatização, essa coisa toda. Mas como a Replan ou a Petrobras não se manifesta, a única a informação que temos é uma versão que temos. Quer dizer, o sistema Petrobras não só teve esse problema aí que a gente está vendo, explosões frequentes que no passado, não muito distante, não acontecia, como também tem o problema, sim, de gerenciamento de crise e de informação. Até meados da década de 90, tinha lá uma assessoria de imprensa local na Replan. Era até a Sônia, uma jornalista experiente, que era muito atenciosa, atendia a gente, o diretor da Replan falava, ela encaminhava coletivas para engenheiros, para qualquer problema que acontecia, ou caso de greve, ou algum problema de paralisação de alguma unidade, manutenção, qualquer coisa, o pessoal sentava, explicava no mesmo dia. Quer dizer, essa falta de transparência, isso piorou demais daquele tempo para cá. Realmente ninguém fala nada, tudo que vai ligar para a Replan, manda ligar para Brasília, é claro que a assessoria de imprensa do sistema Petrobras em Brasília, ou no Rio de Janeiro, não vai brigar por nós. Não vai dar aquela informação e a população fica sem saber. Você não sabe se foi um curto-circuito, você não sabe se estourou a caldeira lá dentro porque não tinha manutenção, você não sabe se o operador ali errou alguma coisa, ou se o negócio está velho, não tem manutenção, não aguenta mais nenhuma semana. Quer dizer, e o que acontece? É pior para a Replan, é pior para o sistema de gerenciamento de crise do sistema Petrobras, porque abre espaço para especulação. Quer dizer, ninguém consegue saber ao certo se aquele negócio está seguindo as normas técnicas, está tudo dentro dos conformes ou não está. É um problema realmente.